na temática desse mês, mas eu acredito que no final, ao findar a minha mensagem, você vai compreender aquilo que Deus está querendo falar aos nossos corações nessa noite. Eu comecei a comparar a história de Elias também com a história de Neemias. Neemias é o personagem principal do texto base da temática desse mês. E eu comecei a comparar a história de Elias com a história de Neemias e pude perceber, evangelista Léo, alguns pontos interessantes. Todos nós sabemos que Neemias, ele colocou em seu coração em reconstruir os muros de Jerusalém. É bem verdade que Neemias não precisou de um profeta chegar até ele e dizer assim: assim diz o Senhor, Neemias, eu te levantei para que você possa ir a Jerusalém e reconstruir os muros. Não. Neemias vê o caos da sua cidade e se dispôs em seu coração e reconstruir os muros que estavam derrubados. E o interessante é que quando Neemias ele se dispõe a fazer essa obra, vão se levantar opositores, e eu sei que você conhece bem a história, eu não vou me ater muito a isso, mas o que de fato confirmou ainda mais esse texto de 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 7, é que assim como Neemias, ele recebeu uma mensagem de afronta de Sanbalate, de Tobias e de Gesem, Elias também, por sua vez, vai receber uma mensagem de afronta. E que mensagem é essa? E aqui eu já quero te contextualizar para você entender melhor aonde eu quero chegar. Repito, assim como Neemias recebeu uma mensagem de afronta, Elias também recebeu. E o contexto aqui de Elias é o seguinte: a gente conhece bem um pouco da história do povo, que aqui nessa altura o povo já está dividido, reino do norte e reino do sul. E é bem verdade que nessa divisão passaram diversos reis, tanto no reino do norte como no reino do sul. No reino do sul, a gente vê reis bons fazendo o que agradava aos olhos do Senhor, e consequentemente o povo também fazia coisas que agradavam o Senhor. Já no reino do norte, é bem verdade que quase nenhum rei foi bom aos olhos de Deus. E dentro desses reis que fizeram coisas abomináveis aos olhos do Senhor, está Acabe. A Bíblia diz que Acabe foi o pior rei de Israel. Repito, aqui o povo, essa altura, já está dividido. Acabe é um dos reis que vai reinar sobre Israel, no reino do norte. Então, ou seja, diversos reis passaram, e um desses reis é Acabe. E Acabe, além de ser um rei que faz coisas que é perversa aos olhos do Senhor, ele vai se casar com uma mulher chamada Jezabel. E eu sei que você, como mipeiro, sabe muito bem quem é essa mulher. Essa mulher aqui é uma mulher que gosta de dominar, né, território. É uma mulher pagã que presta um culto não ao Deus verdadeiro de Israel, mas presta culto a um Deus pagão chamado Baal. Ou seja, esse casamento aqui, ele tem todo uns bastidores, porque politicamente falando, era bom para Acabe, também era bom para Jezabel. Mas só que aos olhos de Deus, esse casamento aqui não é bom, pastor Ivan, porque Deus sabe, Deus conhece, Deus vê. Então, Deus, sabendo dessas coisas, não vai intervir, não aqui, mas mais na frente Deus vai intervir, que é levantando o profeta Elias. E como eu falei, Jezabel é uma mulher pagã que adora um Deus chamado Baal. E não só isso, quando ela se casa com Acabe, e Acabe está reinando, fazendo tudo aquilo que vai de contra a vontade de Deus, Jezabel, por sua vez, agora apresenta esse Deus pagão a Acabe. E Acabe agora começa a servir, a adorar esse Deus chamado Baal, Miriam. E Baal é conhecido como o Deus da fertilidade,
o Deus que manda chuva. E não só isso, Acabe agora, posteriormente, adorando esse Deus, né, prestando culto a esse Deus pagão, vai levar com que o povo também comece a adorar esse Deus pagão. Ou seja, um rei que é bom e que faz as coisas que agradam aos olhos de Deus, consequentemente vai levar ao povo que ele está reinando a fazer coisas boas e agradáveis aos olhos de Deus. Em contrapartida, um rei que é ruim, a um Deus que não está sobre a direção de Deus, ele vai fazer coisas que não vai agradar a Deus, e consequentemente o povo vai seguir a postura dele. E é assim que esse povo vai seguir. É nesse contexto que Elias aparece. É nesse cenário de caos, politicamente falando e espiritualmente falando, que Deus vai levantar Elias. E é engraçado que quando você começa a ler a história de Elias, que ela se inicia no primeiro livro dos Reis, né, no seu capítulo 17, é interessante. Por quê? Porque a história não dá tantos relatos sobre quem é Elias. Só fala de Elias que ele é o tisbita dos moradores de Gileade. E o interessante, quando eu comecei a ler a história de Elias, é que Elias, ele não chega de mansinho, Léo. No meu ponto de vista, Elias já chega com 220, com o pé na porta, né? E eu fiquei rindo. Por que eu estou falando isso? Porque Elias, ele vai diretamente a Acabe e confrontar Acabe. E ele vai com uma mensagem. E que mensagem é essa, William? Está no capítulo 17, versículo de ainda no número 1, diz assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Irmão, para ter essa postura aqui, não é para qualquer um, nem ao meu ponto de vista, porque Elias, ele está confrontando Acabe e também a sua esposa Jezabel, porque, como eu falei e repito, a mensagem que Elias está levando a Acabe vai confrontá-lo. Por quê? Porque Acabe, Jezabel e juntamente com o povo acredita que esse Deus Baal é o Deus que manda a chuva, é o Deus que faz a terra produzir, é o Deus que faz a terra frutificar. Então Elias agora, sabedor disso, conhecendo o contexto da época, vem com essa mensagem, que não vai chover. Essa é a palavra que eu trouxe, que não vai chover. E assim acontece. Por 3 anos não chove de fato. Mas só que o interessante é que logo em seguida, após Elias liberar essa palavra, Deus dá uma ordem para Elias. E qual é a ordem? Elias, sai daí e vai para o ribeiro de Querite. Elias libera uma mensagem para o rei, que está em evidência. Agora Deus vai falar: Elias, sai daí e vai para o ribeiro de Querite. Lá você vai beber água do ribeiro, mas eu já ordenei aos corvos que levem pão e carne para você dia e noite. E a história continua. E ainda no capítulo 17 a gente vê a ressurreição do filho daquela mulher. Elias agora, quando vê que o ribeiro se seca, Deus também dá uma ordem para ele: Elias, sai do ribeiro de Querite, agora vai para Sarepta, porque lá eu ordenei a uma viúva que te sustente. Irmãos, eu já falei isso aqui algumas vezes e repito: quando eu estou lendo o texto, eu sempre procuro me ater aos detalhes, porque para mim, às vezes, as maiores revelações se encontram nos pequenos detalhes. E se você ler esse capítulo 17 aqui por inteiro, logo no seu início
e no seu meio do capítulo 17, você tem algo interessante. E o que é? E foi aonde Deus falou ao meu coração. A palavra que Deus se utiliza para falar com Elias, tanto quando ele vai para o ribeiro de Querite ou para Sarepta, Adilson, é simples: eu já ordenei. E o interessante aqui para mim é que quando Elias recebe essa palavra, tanto para ir para Querite ou para Sarepta, Elias não indaga, Elias não questiona, pastor. Pelo contrário, Elias ouve a palavra do Senhor e obedece. E sabe o que é interessante aqui para mim? É que enquanto Elias obedece a palavra de Deus, Deus se responsabiliza em sustentá-lo. Eu vou repetir isso aqui. Enquanto Elias obedece a palavra de Deus, o direcionamento de Deus, Deus se responsabiliza em sustentá-lo. E foi aqui que Deus liberou algo para o meu coração. E eu fiquei muito maravilhado, porque Deus falou para mim, Juninho: enquanto você obedece a minha palavra, enquanto você obedece o direcionamento que eu te dei, enquanto você cumpre o propósito que eu te dei, enquanto você faz a obra que eu te dei, eu me responsabilizo de sustentá-lo. E é isso que eu já quero começar a liberar para a tua vida. Enquanto você estiver cumprindo o propósito de Deus na sua vida, enquanto você estiver exercendo a obra de Deus que na sua vida, Deus se responsabiliza em sustentá-lo. Eu vim nessa noite com uma palavra do céu para te dizer: tem sustento de Deus para a sua vida, tem sustento de Deus para a sua casa, tem sustento de Deus para o seu ministério, tem sustento de Deus para você nessa noite, no nome de Jesus. Tem sustento de Deus para nós nessa noite, meus irmãos. E eu sou prova disso. E eu sou prova disso. Eu poderia contar diversos testemunhos para vocês aqui, mas para quem sabe, recentemente eu estive um pouco afastado. E mais uma vez eu agradeço a igreja, porque nesse período que eu estava afastado, a igreja esteve orando por mim. Eu queria muito poder dar um abraço em cada um, mas é muita gente. Mas eu quero aqui deixar mais uma vez os meus agradecimentos pelas orações, porque eu acredito que enquanto a igreja esteve orando por mim, Deus estava me sustentando lá na minha casa. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, e eu falo isso com toda certeza, porque eu sei o que Deus falou comigo. Fala para a minha igreja que eu estou sustentando. Fala para a minha igreja não se preocupar. Fala para a minha igreja que eu estou sustentando. Não indague ao Senhor o que Ele te mandou fazer. Não indague ao Senhor: ah, Deus, por que isso? Ah, Deus, como vai ser? Seja como Elias nessa noite. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. E vá, porque tem sustento de Deus para você, enquanto você estiver obedecendo a palavra do Senhor. E Elias é esse cara que obedece, que está cumprindo o seu propósito, que está fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. E depois do capítulo 17 vem a história que a gente mais conhece, que é a do Monte Carmelo. Todos nós sabemos que aqui Elias, ele vai confrontar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. Ou seja, Elias aqui, mais uma vez, está recebendo, Juninho, uma direção, uma palavra de Deus. Porque no capítulo 17, Deus fala para Elias ir para o ribeiro de Querite, e o intuito é de esconder Elias, porque naquela altura ali
Jezabel, ela matava os profetas do Senhor. Então Deus, sabedor disso, esconde Elias. Mas aqui no capítulo 18, a palavra de Deus vem a Elias. E a palavra agora não é mais para se esconder, é para se apresentar. Por quê? Os 3 anos que Elias falou que não iria chover, passou. E agora Deus vai usar Elias mais uma vez para orar, para que caia a chuva do céu. E Elias, o que é que ele faz? Mais uma vez, ele obedece e vai se apresentar a Acabe. E enquanto Elias está indo, a Bíblia diz no capítulo 18 que ele se encontra com Obadias. E Obadias, ele tem uma responsabilidade a cumprir, porque o rei Acabe manda ele ir à terra para ver se achava alguma coisa para alimentar os animais, para que os animais que ainda estavam vivos pudessem continuar vivos. E nessa caminhada em que Elias está indo até Acabe e Obadias está debaixo de uma responsabilidade, eles vão se bater de frente. E Obadias vai falar: és tu, Elias? Elias vai dizer: sim, sou eu. Vai dizer a Acabe que eu vou me encontrar com ele. Só que enquanto Elias fala isso para Obadias, Obadias tem um temor no seu coração. Por quê? Porque Obadias está com medo de que, enquanto ele se distanciasse de Elias, Elias pudesse desaparecer. E aqui o medo de Obadias era: se eu for ao rei e der a notícia de que o Senhor quer ir ter com ele e não te achar, ele vai me matar. Assim como ele fez com os reinos e com as pessoas que ele foi ter com ele. Porque o rei Acabe fazia o povo, os povos em sua volta jurarem, porque ele chegava ao redor, né, no povo que estava ao seu redor e perguntava por Elias. E esse povo falava: ó, aqui ele não está. Tá ok, então você jura que Elias não está. Tudo bem. E Obadias sabia disso. Então esse é o medo de Obadias, de ir dar uma mensagem para o rei e não levar também Elias. Mas Elias, em contrapartidas, vira para Obadias e disse: tão certo como vive o Senhor, eu irei estar diante do rei. E assim acontece. Elias agora está diante de Acabe, debaixo de uma palavra de Deus. E Acabe vira para ele e diz: és tu o perturbador de Israel? Elias diz: não, não sou eu. É você, Acabe, que é perturbador de Israel, porque abandonou os mandamentos do Senhor. Logo em seguida, ao Elias escutar isso, ou melhor, após Elias falar isso, ele levanta uma proposta. E que proposta é essa? Peguem os 400 profetas de Baal, Fábio, e os 400 profetas de Acera, e vamos juntos ao Monte do Carmelo. Para quê? Para mostrar quem é o Deus de verdade. Ou seja, o que Elias está querendo dizer é: o Deus que vocês estão servindo não é o Deus verdadeiro, mas o Deus que eu sirvo, esse sim é o verdadeiro rei de Israel. E assim eles vão para o Monte Carmelo. E Elias agora apresenta uma proposta. Elias diz o seguinte: olha, peguem aí 2 novilhos. Vocês peguem um e eu pego o outro. Vocês preparem o novilho e eu vou preparar o meu. Mas não taquem fogo. E eu acredito que você em algum momento já escutou essa pregação, seja aqui ou em outro lugar. E assim a história continua, sucede. Os profetas de Baal pegam um novilho, cortam em pedaços, colocam em cima da lenha, mas Elias fala: não taquem fogo. E Elias, por sua vez, faz o mesmo. E Elias, Léo, ele dá prioridade para os profetas de Baal. Olha, já que vocês são muitos, fazem você primeiro. Clamem ao Deus de vocês, e aqui eu falo um Deus com D minúsculo, para ver se vai responder com fogo. Ok? Beleza. Os profetas de Baal preparam um novilho e agora em seguida eles começam a clamar a Baal. E a Bíblia diz que eles clamam até o meio-dia e Baal não responde
e não faz nada. Aí você até ri com esse episódio que Elias, ele até dá uma zombada. Olha, gritem mais alto. Talvez ele está dormindo, está atendendo necessidades. E a Bíblia diz que eles continuam clamando. E mesmo assim, Baal não responde. Mesmo assim, Baal não faz nada. A Bíblia diz que eles começam também a se cortar, estão embanhados de sangue. E nada de Baal responder. Elias agora, por sua vez, chama a atenção do povo para si. E agora, trocando em miúdos, deixa comigo. E Elias agora começa a pegar o seu novilho, começa a cortar em pedaços, começa a preparar o altar, começa a pôr a lenha. E agora, logo em seguida, ele vai clamar. Só que antes de clamar, o texto, ele é bem claro que Elias primeiro, ele restaurou o altar. Vou repetir. Antes de Elias clamar a Deus para que respondesse com fogo, ele restaura o altar. E eu fiquei preso nisso aqui, porque eu tentei de alguma forma trazer para a minha vida e para os dias de hoje. E o interessante que eu descobri é que a gente, às vezes, pastor Paulo, está muito mais preocupado com o fogo do que restaurar o altar primeiro. Vou repetir. Às vezes, nós estamos muito mais preocupados com o fogo e se esquecemos de restaurar o altar. Mas não tem fogo se o altar não estiver restaurado. E me permita me fugir do contexto. Quem lembra de Levítico? E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Mas para que o fogo ardesse, queimasse continuamente no altar, era responsabilidade do sacerdote colocar lenha. Mas nós, às vezes, queremos só o fogo, mas não queremos colocar a lenha. E a lenha aqui, para os nossos dias atuais, é diferente. É Mateus 6, é jejum, é palavra. Mas não, eu quero fogo, mas não quero tacar lenha. Mas eu vim dizer nessa noite, para quem acredita e para quem quer fogo de Deus, Juninho, para impactar a vida de quem está à sua volta, para impactar esse bairro, Deus está dizendo que é fogo. Eu sou o Deus que manda fogo, mas está disposto a tacar lenha? Está disposto a restaurar o altar? Você não precisa responder. Faça uma autoanálise. Pare de se preocupar somente com o fogo, mas se preocupe em restaurar o altar. Se preocupe em tacar a lenha, porque eu tenho a certeza que se você estiver disponível para tacar lenha, se você estiver disponível para restaurar o altar, eu tenho a certeza que Deus vai fazer fogo do céu descer. E Elias, ele faz isso. Elias restaura o altar. Agora, o altar restaurado, Elias vai clamar. Elias vai orar ao Deus que pode responder com fogo. E a oração de Elias é uma oração simples. A oração de Elias é: Senhor, para que o povo saiba que só o Senhor é Deus, e para que todos saibam que a tua palavra está comigo. E assim que Elias acaba de orar, a Bíblia diz que o fogo, ele consome o altar, consome o sacrifício, consome a lenha, consome a pedra, ainda por cima a água. E logo em seguida, Elias, ele mata os profetas de Baal. Agora todo o povo está sabendo quem é o Deus de verdade. E um cântico do povo é: só o Senhor é Deus. 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 Esse é o cântico do povo. Só o Senhor é Deus. Elias mata os profetas de Baal. Baal agora, ele conta para Jezabel o que aconteceu, o que Elias fez.
Só que antes disso, eu sei que você conhece a história, só que eu não posso me ater muito, que é aquela história que Deus faz uma abundante chuva acontecer. Elias está orando para que Deus mandasse chuva, e assim acontece. É só você ler os versículos anteriores do capítulo 19. Como eu falei, depois que Elias mata os profetas de Baal, ele vai para o seu palácio e Jezabel está o esperando, e Acabe agora, por sua vez, vai discorrer para Jezabel tudo aquilo que Elias tinha feito a Rafael. E Jezabel agora fica indignada. E como eu falei no início, da mesma forma que Neemias recebeu uma mensagem de afronta, Elias também vai receber. Jezabel chama um só mensageiro, pastor Paulo, e a mensagem é a seguinte: assim como aconteceu hoje, amanhã será contigo. E Elias agora, ao ouvir isso, o que é que ele faz? Com medo em seu coração, ele foge. Ele vai para o deserto. Elias, com medo, ele diz o seguinte consigo mesmo, acredito eu, não é a Bíblia: eu não vou morrer agora não, eu tenho muito a viver ainda, tenho muita coisa para fazer. Então, com medo em seu coração, Elias, ele foge. Elias vai para o deserto. E quando Elias está a um caminho distante de Jezabel, ele se senta debaixo de um zimbro e ele ora ao ponto de pedir a própria morte. Irmãos, tem noção disso daqui? Um profeta que é usado tremendamente por Deus, agora está pedindo, né, a própria morte. Isso aqui é meio louco, mas Elias não é diferente de nós. Elias é ser humano, Elias tem emoções, Elias não é um super-herói. E eu sei que você já escutou isso. Por mais que a gente seja homem íntegro, seja usado por Deus, nós estamos sujeitos às intempéries da vida. Nós temos emoções, nós sentimos medo, às vezes nós ficamos aflitos, como é que vai ser, para onde eu vou? Então Elias é alguém que também tem emoções. Elias também tem medo da morte. E agora, ao receber essa mensagem, ele foge, vai para o deserto, ora a Deus e pede a morte. E o interessante é que quando você lê os versículos anteriores, que é versículo 6, 5, 4, você percebe que Elias vai orar, pedir a própria morte ao Senhor e dorme. Só que Elias, ele não é qualquer um, né, ao meu ponto de vista. Elias está debaixo de um propósito, pastor. Elias, ele está, ou melhor dizendo, Elias, ele tem um chamado. E esse chamado precisa ser exercido. Então Elias, ele foge, vai para o deserto, pede a própria morte, agora dorme. E a Bíblia diz que um anjo vem até Elias e toca nele. E esse anjo, acordando Elias, fala: olha, come e bebe. E Elias, ele se levanta, ele come e bebe. Só que ao invés de Elias agora seguir a caminhada, pastor, ele vai voltar a dormir. E como eu falei e repito, Elias não é qualquer um. Elias está debaixo de um propósito. Agora, mais uma vez, o anjo do Senhor vem até ele, e é o versículo que nós lemos, o versículo de número 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Ou seja, Elias agora, mais uma vez, sendo tocado pelo anjo, agora se levanta, come e bebe. Mas só que Elias agora não vai voltar a dormir, porque o versículo posterior diz que grande é a sua
caminhada. E é aqui onde veio o ápice da mensagem, baseada no tema que é proposto para nós nesse mês. Estou fazendo uma grande obra e não posso. Estou fazendo uma grande obra e não posso. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Elias, até então, acredito eu, que após receber essa mensagem na sua mente, né? Aí é mente de pregador. Elias está dizendo para si mesmo, acredito eu, pastor Evandro, para mim é o fim. Para mim a história acabou. Porque Elias sabe que se Jezabel bater de frente com ele, ele morre. Ou seja, Elias está dizendo, acabou, não tem mais jeito, é o fim. Mas só repito e falo mais uma vez, Elias não é qualquer um. Elias está debaixo de um propósito. Para Elias, no seu consciente, na sua mente para mim acabou, aqui eu paro, aqui eu desisto. Mas para Deus Elias, levanta e come, porque grande é a tua caminhada. Ou seja, Elias, eu não vou deixar você parar. Elias, você tem uma obra a cumprir. Elias, você tem um propósito a exercer. E não é por aí, e não acaba aqui. Então se levanta, come e bebe, porque grande é a sua caminhada. E o que Deus falou ao meu coração, por intermédio desse versículo William, eu não vou deixar você parar. William, eu não vou deixar você desistir. Os dias podem ser até maus, mas você está debaixo de um propósito. William, você tem uma obra a cumprir, e por causa disso, eu não vou deixar você parar. E talvez, eu estou falando para alguns Elias aqui nessa noite, e eu tenho a certeza disso, que ao entrar por aquelas portas, o seu pensamento é esse: não prego mais, não canto mais, eu vou parar, eu vou desistir. Mas o Deus que falou com Elias está me usando como boca dele nessa noite. Elias, eu não vou deixar você parar. Elias, eu não vou deixar você desistir, porque você tem um propósito a cumprir, você tem uma obra a realizar. Então levanta e come, porque é grande a sua caminhada. E nessa noite Deus está me usando para dizer: tem pão e tem água para você nessa noite. Tem pão e tem água para você nessa noite, porque o Senhor está dizendo: levanta, come, porque grande é a sua caminhada. Eu não vou deixar você parar, eu não vou deixar você desistir, porque há uma obra a se fazer, há um propósito a se cumprir. E esse propósito, meus irmãos, ele precisa se cumprir. E essa obra, meus irmãos, ela precisa ser completada. Então nessa noite, no nome de Jesus, receba essa palavra de ânimo. Seja renovado pelo poder que é no nome de Jesus. Receba ânimo do Senhor, receba a força do Senhor, para que você possa, meus irmãos, não parar, não desistir, não abandonar o propósito, não deixar de fazer a obra que Deus te chamou para fazer, mas pelo contrário, que você possa sair daqui com as suas forças renovadas, com a sua fé alimentada, porque tem uma grande obra para você fazer, e o nome do Senhor ser glorificado e exaltado no nome de Jesus. Fique de pé, meus irmãos, fique de pé. Foi isso, meus irmãos, que Deus falou ao meu coração. A obra, ela não vai parar. O propósito de Deus não vai parar. E Deus nessa noite, meus irmãos, está dando para vocês nessa noite pão e água. Deus está dando para nós nessa noite pão e água. E sabe o que é o mais lindo, Léo? Eu preciso tornar essa mensagem muito mais cristocêntrica, porque a própria Bíblia diz, Léo,
que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que Jesus é a água da vida, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Jesus é a água que jorra para a fonte da vida, meu Deus. Então que você possa nessa noite sair daqui com essa palavra no seu coração, que Jesus é o pão vivo, que Jesus é o pão que você precisa, que Jesus é a água que você precisa, porque o pão e a água, ele te mantém de pé, ele te sustenta, ele te dá força, não para você desistir, não para você parar, mas para você dar continuidade no propósito e na obra que Deus tem para a sua vida. Meus irmãos vão cantar um louvor, e eu queria que você fechasse seus olhos e cantasse ao Senhor, falasse com Deus, pedisse para que Ele pudesse nessa noite renovar as suas forças. Vai, é só você e Ele. Ore ao Senhor, fale com Ele. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Meus irmãos, eu tenho 4 minutos para entregar o microfone ao nosso pastor, e eu não posso deixar de fazer o apelo. Eu queria saber nessa noite se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, alguém que um dia estava nos caminhos do Senhor, e talvez durante o percurso da sua vida você se afastou dos caminhos do Senhor, e que hoje você está aqui me ouvindo, e a palavra é que tem pão e água para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu queria te fazer esse convite. Se você quiser, levante as suas mãos, ou até mesmo vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Você que nunca confessou Jesus como o único e salvador da sua vida, essa é a sua oportunidade, meu irmão. Esse é o teu momento. E eu costumo dizer o seguinte, que oportunidades, elas precisam ser aproveitadas. Talvez essa oportunidade que Deus te concede hoje, talvez não possa surgir. Quem sabe Jesus volte amanhã e você for. Mas se você deseja tomar essa decisão, se não quer vir aqui na frente, no final do culto, procure um de nossos irmãos, fale com ele. Amém, meus irmãos? Eu queria que você aplaudisse o Senhor por essa palavra, que você saia daqui com as suas forças renovadas no nome de Jesus. Da sua vitória, diga glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos para casa debaixo dessa palavra, debaixo da unção que o Senhor liberou sobre nós. Quero fazer um convite especial para você. Domingo, às 18 horas, nós estaremos aqui reunidos
para a ceia do Senhor, primeiro domingo de agosto. E segunda-feira começa a oração, não é isso? Segunda-feira começa a jornada de oração da rede de jovens. Agosto é o mês dos jovens. Vem aí a conferência Impactados no mês de agosto. Vai ser um agosto incrível para a glória de Deus. Você é o meu convidado. E o meu pedido é para que você traga mais 5 convidados pelo menos em cada culto desse de agosto, para que essas pessoas sejam evangelizadas, tocadas por Deus e transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado pela tua palavra que veio ao encontro dos nossos corações, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, reunidos como igreja para te adorar. Leva-nos para casa em paz, em segurança, livra-nos de todo mal, nos dê um restante de semana abençoado na presença do Senhor, repleto de alegrias, repleto de respostas do Senhor. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vida do Senhor.